Como eu gostaria que toda mulher soubesse a sua reserva ovariana. E soubesse a fundo a sua reserva ovariana. Mas infelizmente é o que não acontece. São muitas mulheres que quando vão buscar essa informação já tem a triste notícia que a reserva não é tão boa assim e tem o seu futuro reprodutivo muitas vezes comprometido. Então o meu objetivo hoje nessa live é mostrar para você como medir, por que medir, qual a importância em medir a reserva ovariana, como interpretar e responder todas as perguntas que possam envolver esse importantíssimo tema. E eu vou ter um prazer enorme em tentar ser muito metódico e trazer todos os esclarecimentos. Espero que goste dessa live. Eu tenho certeza que trará conteúdo do começo ao fim, que vai ser muito relevante. E eu espero que ela possa atingir as pessoas que precisam para que a gente possa reverter um cenário problemático mundial, que é a dificuldade que as pessoas têm em procurar e entender a importância de medir a reserva ovariana de todas as mulheres. E assim fazer um planejamento reprodutivo correto. Muito bem, deixa eu falar hoje a reserva ovariana. Para mim, um dos temas mais importantes da reprodução humana. Mais importantes que toda mulher tem que saber. Toda mulher tem que saber. Então, medir a reserva ovariana é um primeiro passo para que a gente consiga dar explicações e dar perspectivas e criar um prazo para que você possa tentar naturalmente. Agora, temos que ter cuidados, não é tão simples assim. Eu tenho que saber até onde essa informação vai trazer, até onde essas respostas vão trazer as informações que eu preciso e como fazer para usar essas informações para fazer o melhor planejamento reprodutivo. Eu vou trazer alguns minutos de orientações técnicas e depois eu abro para perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com a parte teórica. O que é reserva ovariana? Reserva ovariana é a quantidade de óvulos que a mulher tem. Ponto final. Então não vamos extrapolar além disso. Reserva ovariana não está me falando nada sobre a quantidade, não está me falando se a mulher vai engravidar ou não vai, não me diz nada disso. Reserva ovariana me diz a quantidade de óvulos que a mulher ainda tem. Por que é importante saber a reserva ovariana? Porque a mulher nasce com uma quantidade de óvulos e depois ela perde ao longo da sua vida. No livro Sentidos da Vida, esse aqui, quem não leu, leia. No livro Sentidos da Vida, eu explico a reserva ovariana com muitos detalhes e eu falo como se a reserva ovariana fosse uma conta de banco. Então você nasce com dinheiro nessa conta e nunca mais na sua vida vão depositar novos valores. E você mensalmente consome parte da sua reserva, até o dia em que ela acaba e a mulher entra na menopausa. Então a mulher não produz novos óvulos. A mulher simplesmente consome os óvulos que ela tem desde quando ela nasceu. Em números, na vida embrionária, quando ela está dentro do útero, ela tem mais ou menos 12 milhões, nasce com 2 milhões, e quando tem a menarca, quando começa a menstruar, já tem 500 mil. Olha como se perde. E depois, ao longo da vida reprodutiva, continua perdendo. Então, a mulher tem que sim cuidar dessa informação da reserva ovariana, é importante saber, do mesmo jeito que é importante você saber quanto dinheiro você tem na sua conta. Porque senão como é que você vai fazer um planejamento para ir às compras se você não sabe quanto dinheiro você tem? Como é que você vai fazer um planejamento da sua vida reprodutiva se você não sabe a sua reserva ovariana? Então, isso não é um tema de grande relevância quando eu estou falando com mulheres de 20, 25, até perto dos 30 anos de idade. Essas mulheres muitas vezes vão morrer sem saber a sua reserva ovariana. Mas, quando nós estamos nos aproximando dos 35 ou passamos dos 35, especialmente depois dos 40, esse tema passa a ser de extrema relevância e nós temos que ter esse conhecimento da quantidade de óvulos que a mulher ainda tem. Então, definindo reserva ovariana, é o número total de folículos que os ovários ainda guardam. Eu vou trazer um conceito teórico aqui que vai servir para responder algumas perguntas lá na frente. Por quê? Existem duas reservas ovarianas. A reserva ovariana total e a reserva ovariana funcional. O que é isso?
a reserva ovariana total, usando o meu paralelo com a conta bancária, é a sua conta de investimento. São os folículos primordiais, que nenhum exame consegue ver, que o ultrassom não consegue ver, o antimileriano não mede, que são aqueles folículos microscópicos que estão lá. Essa é a sua conta de investimento, a reserva ovariana total. E existe a reserva ovariana funcional, que é a quantidade de óvulos que é recrutado da sua conta total e colocado na sua conta poupança ou conta corrente, assim como o paralelo que eu faço no livro. Que é o que o ultrassom enxerga, o antimileriano mede, o FSH também mede. Então, eu tenho que saber entender que existe uma reserva ovariana total e uma reserva ovariana funcional. Principalmente quando eu for responder a pergunta das pessoas que me fazem: Davi, é possível aumentar o antimileriano? E eu falo, sim. As pessoas, mas como que é possível aumentar o antimileriano se não dá para aumentar a reserva ovariana? Exato, se eu estiver falando da reserva ovariana total, realmente não dá para aumentar a reserva ovariana total. Mas dá para aumentar a reserva ovariana funcional, que é o número de folículos que é recrutado para aquele ciclo. Ou seja, não é que dá para aumentar, dá para tentar aumentar. Sejamos cuidadosos com as informações, tá bom? Definida a reserva ovariana, entra a segunda questão. Como eu faço para medir a reserva ovariana? Quais exames podem ser feitos para medir a reserva ovariana? 3. 1. Contagem de folículos antrais, que é fazer um ultrassom transvaginal, idealmente nos primeiros dias do ciclo menstrual, e nós contamos cada um dos folículos que aquele ovário tem. Cuidado desse exame, que idealmente tem que ser feito nos primeiros dias da menstruação. O segundo exame, FSH, hormônio folículo estimulante. Esse também é um exame muito importante para medir a reserva ovariana, só que ele exige um cuidado absurdo. Ele tem que ser obrigatoriamente realizado entre o segundo e o terceiro dia da menstruação, segundo e quarto, mas eu gosto do segundo e terceiro dia da menstruação, e com o exame estradiol. Não adianta dosar o FSH apenas. Eu tenho que dosar junto o hormônio estradiol. Por quê? Principalmente mulheres com idade mais avançada, quando o hormônio estradiol está um pouco alto, ele baixa o FSH. Eu recebo muitas mensagens, ou pacientes em consulta, que mandam uma mensagem feliz da vida para mim, que o seu FSH melhorou. Eu recebi uma paciente ontem, olha, meu FSH era de 70, quase na menopausa, praticamente menopausada, e baixou para 11. Mas não é que melhorou a reserva ovariana. Quando ele estava em 11 é porque o estradiol estava alto e bloqueou a produção do FSH. Então, para eu avaliar o FSH, eu preciso avaliar sempre com o hormônio estradiol, sempre realizado no segundo, terceiro ou quarto, no máximo quarto dia do ciclo. Terceiro exame, hormônio antimileriano. De todos, é o mais sensível e o mais eficiente para quantificar a reserva ovariana. O hormônio antimileriano, na minha opinião, deveria ser feito para todo mundo. Mas por que não é feito? Porque o plano de saúde não cobre. E os ginecologistas não estão acostumados, não aprenderam isso na residência. Não estou criticando, eu estou explicando. Porque eu também vim de uma escola onde não se falava em antimileriano. São exames mais novos. E o plano não cobre, custa quase R$500. E às vezes acaba não pedindo. Mas é importante você ter essa informação. Agora, Davi, poxa, R$500 é pesado para mim, eu tenho que fazer o antimileriano? Então vamos lá. Se eu fiz um ultrassom e vi uma ótima quantidade de folículos antrais e fiz um FSH estradiol pelo plano de saúde e veio normal? Não. De verdade? Não. Não precisa fazer antimileriano. Agora, se eu faço um ultrassom, já não vejo tantos folículos assim, eu vejo um FSH relativamente alterado, vale muito a pena colher o antimileriano e ter a informação da sua reserva ovariana, ok? Então, como medir?
contagem de folículos antrais, FSH estradiol basal e a dosagem do antimileriano. Como interpretar? Então, como eu faço para interpretar? Quais os números? O antimileriano, eu prometi... Opa, peraí, deixa eu pegar minha tabela aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu arrumar o microfone. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar essa tabela aqui. Aqui. Eu vou deixar aqui para vocês poderem printar essa tela depois, lá e vai ficar salva. Para ver se vai dar para vocês printarem. Qualquer coisa, depois eu posto no Stories e vocês printam o Stories para poder ter essa tabela. É a tabela que eu uso nas consultas. Então, como que nós sabemos se está bom ou se está ruim? Primeiro, depende da idade da mulher. Depende da idade. Por exemplo, um antimileriano aos 30 anos de idade, em média, nós gostaríamos que ele tivesse por volta de 3.0. Aos 40 anos de idade, nós esperamos um antimileriano perto de 1.2. Aos 44 anos de idade, já se espera um antimileriano de 0,6. Então, se eu tenho 30 anos de idade, eu tenho um antimileriano de 1,5, eu tenho uma baixa reserva ovariana em relação à idade. A sua quantidade de óvulos é menor do que aquela que se espera para a sua faixa etária. E aí eu peço um antimileriano de 1,2 aos 40 anos de idade. Olha, tá bom, é o proporcional para a sua idade. Não quer dizer que está ótimo, não está acima da média, mas está na média. O problema são aqueles que estão abaixo da média. Nós falamos de forma geral que quando o antimileriano está abaixo de 1, 0,9, 0,8, 0,7, são os casos de grande alerta. Quando o antimileriano está abaixo de 0,5, um alerta, vamos colocar alerta máximo, porque aqueles que estão abaixo, muito próximos de 0,1, são aqueles que até o alerta já começa a não brilhar tanto, porque as possibilidades de alternativas vão ficando remotas. Não que não existam, mas ficam mais remotas. Então, assim nós conseguimos interpretar o antimileriano. Depois eu coloco a imagem aqui para printar para vocês. O FSH, ele geralmente deve estar abaixo de 8. Inversamente proporcional ao antimileriano, o antimileriano quanto menor, pior. O FSH, quanto maior, pior. Então, eu tenho um FSH de 9, de 10, de 11, preocupação. Eu tenho um FSH de 15, 16, 17, muita preocupação. Um FSH acima de 20, preocupação extrema. De uma forma coloquial, para que vocês consigam entender. Sempre lembrando que o estradiol idealmente deve estar abaixo de 50 para que eu consiga fazer uma boa interpretação. Acima disso, ele já começa a influenciar no resultado do FSH. Tá bom? Então, o antimileriano e o FSH. E a contagem de folículos antrais? Mesma coisa, varia de acordo com a idade. Gostaria que, idealmente, nós encontrássemos mais do que 10 folículos no total. Algumas mulheres têm 20 folículos no total quando tem uma ótima reserva ovariana. E ele me ajuda a fazer a predição daquilo que vai acontecer no seu tratamento de fertilização, por exemplo, para que eu possa roteirizar e esquematizar os medicamentos e como preparar o seu tratamento. Os folículos antrais, não só a quantidade de folículos, eu gosto de olhar o diâmetro que eles estão quando nós vamos fazer o tratamento de FIV antes de iniciar, para tentar buscar sincronia. É algo que eu falo bastante nas lives, bastante quando estamos falando sobre FIV. Davi, basta colher o antimileriano? É o suficiente? Ou eu tenho que fazer os 3 exames? Cada exame me dá uma informação diferente. Tem uma publicação muito interessante que mostra o diferente prognóstico, ou seja, a chance de gravidez, de acordo com o antimileriano e o FSH. Então, quando o antimileriano está baixo, mas o FSH ainda está equilibrado, eu diria que as chances são maiores do que quando o antimileriano está baixo e o FSH já modificou. Então, o antimileriano baixo com FSH alterado é uma combinação complicada que a gente vai ter que trabalhar muito bem expectativas para se buscar uma gravidez. Quando o antimileriano está baixo, mas o FSH está equilibrado, a gente pensa, puxa vida, esse ovário está sofrendo com a reserva ovariana, mas ele ainda está conseguindo trabalhar de certa maneira.
melhor chance, melhor prognóstico de acordo com essa pesquisa. Então, eu sempre avalio os 3 fatores, antimileriano, FSH e contagem de folículos antrais. Eu acabei de responder há pouco uma pergunta na caixinha como é que fala? Do Stories, e de uma paciente falando, poxa, eu tinha um antimileriano bom, mas eu não respondi tão bem. Será que o FSH estava normal? Será que eu não poderia ter preparado de alguma maneira diferente a indução para tentar obter melhor resposta? Como é que era a contagem de folículos antrais? Então, entenda que não é só o antimileriano que vai me falar quantos óvulos você vai ter numa FIV. O FSH e a contagem de folículos antrais também serão muito importantes para que a gente consiga avaliar suas chances e expectativa de número de óvulos no tratamento. Certo? Então, acho que eu já respondi essas perguntas. E aí vem uma terceira informação extremamente importante. Davi, meu antimileriano está baixo, a qualidade dos meus óvulos está muito ruim. Não. Antimileriano não me fala sobre qualidade dos óvulos. Antimileriano me fala sobre quantidade dos óvulos. Mas, Davi, como é que eu sei a qualidade dos meus óvulos? Nós não temos um exame para medir qualidade. Não dá para medir qualidade. Nós testamos isso só na prática. Como é que é na prática? Tentando engravidar e, às vezes, no laboratório de fertilização in vitro, quando eu vejo a qualidade dos embriões formados, a cinética do desenvolvimento embrionário, a formação dos blastocistos e, no final, a chance reprodutiva, ou seja, a chance de gravidez. Agora, como eu faço para ter uma ideia da qualidade dos óvulos? De longe, a principal variável que fala em qualidade chama-se idade da mulher. Idade da mulher. Davi, eu tenho 42 anos, um antimileriano de 2,5. Eu fico mais preocupado do que uma mulher de 35 anos com antimileriano de 0,5. Por quê? Porque apesar de ter uma ótima quantidade, a qualidade dos seus óvulos por ter 42 é muito menor do que aquela mulher de 35 com antimileriano de 0,5. Então essa paciente de 42 anos com antimileriano de 2,5 vai conseguir 15 óvulos numa fertilização. A paciente com 35 anos com antimileriano de 0,5 vai conseguir 4, 5 óvulos numa fertilização. Quem vai ter mais chance de gravidez? A paciente de 35 anos. Então, cuidado. O antimileriano, ele fala para mim do prazo, ele fala para mim quanto tempo eu ainda tenho. Davi, eu ainda quero tentar naturalmente, eu vou dosar meu antimileriano. Beleza, perfeito. Agora, qual é a sua idade? Ah, eu tenho 40 anos de idade. Você pode tentar naturalmente, mas por um prazo curto, independentemente do seu antimileriano. Porque mesmo que ele esteja alto, eu não quero que você perca muito tempo, porque você tem 40 anos. Ah, eu tenho 32 anos, eu tenho um ótimo antimileriano. Olha, pode tentar por 1 ano, pode tentar por 2 anos, tá tudo bem. Não vai mudar muito sua chance se eu tiver que fazer um tratamento depois com 34. Então, cuidado, são 2 variáveis que são fundamentais para que a gente possa falar em chance e resultado. Antimileriano e idade da mulher. Outras informações, como o porquê o antimileriano está baixo, também podem falar para mim sobre qualidade. Por exemplo, causas genéticas fazem baixar a reserva ovariana, endometriose pode fazer baixar a reserva ovariana. São doenças que podem cometer, inclusive, a qualidade do óvulo. Então, são fatores associados, são fatores de risco que podem comprometer não apenas a reserva ovariana, mas também a qualidade do óvulo obtido. Então, falando em qualidade do óvulo, de longe, absoluto disparado, idade da mulher. Acima dos 30 começa a cair pouquinho, acima dos 35 começa a cair bem, acima dos 40 anos começa a despencar. Acima dos 43 anos, começamos a ficar num cenário desesperador para conseguir uma gravidez com óvulos próprios. Sendo franco, sendo verdadeiro. Melhor um alerta, melhor um susto, do que ficar achando que está tudo bem porque meu antimileriano está bom e eu tenho 43 anos. Não! Não! Acima dos 43 anos, independentemente da sua reserva ovariana, o cenário começa a ficar desesperador. E aí, cabe o alerta para você procurar um especialista. O que mais pode me falar sobre qualidade do óvulo? Distúrbios metabólicos, distúrbios nutricionais. Eu tenho muitas pacientes que às vezes são magrinhas, magrinhas, magrinhas e os óvulos de uma péssima qualidade.
distúrbios nutricionais, obesidade, síndrome metabólica, resistência insulínica, também podem interferir na qualidade do óvulo. Então, vocês entendam que quantidade e qualidade devem ser vistas de formas independentes e eu tenho que buscar informações das duas situações. Eu tenho que tentar entender, essa mulher tem um fator de risco para menor qualidade dos seus óvulos? Que idade ela tem? Ela tem endometriose? Tem alguma doença genética? Tem algum distúrbio metabólico? Tem alguma alteração nutricional? Tem fuma, hábitos de vida, né? Será que tem alguma coisa que pode interferir na qualidade desse óvulo? Primeiro ponto. Depois eu vou medir a sua quantidade. Com essas duas informações eu crio um cenário e defino uma conduta. Ok? Antimileriano, reserva ovariana, define conduta? Não. Não basta medir a reserva ovariana para definir uma conduta. Vai lá na live chamada Plano Fértil e entenda que você tem que responder 4 perguntas. Qual a idade da mulher? Qual a sua reserva ovariana? Qual é o tempo de infertilidade? Há quanto tempo esse casal tem relações sexuais sem métodos contraceptivos? E qual é a causa da infertilidade? Por que esse casal não está conseguindo engravidar? E aí nós lançamos mão dos diversos exames que devem ser feitos. Então, Davi, o meu antimileriano é baixo, eu preciso fazer uma FIV? Não necessariamente. Não necessariamente. Você tem quantos anos? Há quanto tempo você tenta engravidar? Entende? Então, existe algum fator que leva à infertilidade? Então, antimileriano me diz, ou antimileriano, FSH e contagem de entradas, eles dizem para mim a quantidade de óvulos, ponto final. Não extrapole, além disso, para querer dizer qualquer outra coisa que não seja o entendimento da quantidade de óvulos que você ainda tem. Pronto, falei rápido, intencionalmente rápido, para poder responder perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu não consegui ler os comentários, tá bom? Quem mandou aqui nos comentários, por favor, tem um campo aqui que tem um ponto de interrogação. Você clica nesse ponto de interrogação e manda sua pergunta ali para mim. Você vai facilitar demais a minha vida para poder responder para vocês, tá bom? 38 anos, reserva ovariana de 0,86. Já é indicação de FIV? Olha a importância. Não respondemos as 4 perguntas. Depende há quanto tempo você tenta engravidar ou se tem algum fator atrapalhando a sua fertilidade. 0,86 é uma reserva ovariana abaixo do que se espera. Há uma preocupação importante e eu quero acelerar a sua chance de engravidar. Agora, não por isso eu preciso indicar uma FIV obrigatoriamente. Que isso está na minha mira, que isso está no meu alerta, certamente. Agora, não necessariamente você precisa fazer uma FIV por isso, tá bom? Como aumentar os folículos da conta corrente? Sabia que ia vir uma pergunta. Como aumentar o antimileriano? Então, assim, existem teorias e estratégias que tentam recrutar folículos da reserva ovariana total para a reserva ovariana funcional. Tentam colocar mais folículos na conta corrente para aumentar o número de óvulos produzidos numa fertilização in vitro. Quais são essas estratégias? Principalmente 3. Uma que eu gosto bastante, terapia androgênica. Nós sabemos que o uso de androgênios pode fazer com que você recrute uma quantidade de folículos para a reserva funcional e tente aumentar a resposta. Agora, entenda assim, ele não vai dobrar o antimileriano. Aqui eu estou falando de casos que cada um óvulo a mais vai fazer diferença para mim. Então, cuidado com expectativas. A terapia androgênica não vai dobrar o número de óvulos numa FIV. Mas para quem ia ter 3, se tiver 5, já é um ganho muito grande. Muito grande. Então, terapia androgênica. Quem são as mulheres que mais se beneficiam com as terapias androgênicas? Aquelas com idade próxima de 40 anos ou cujos exames têm menores níveis de testosterona e maior nível de SHBG. Você faz uma dosagem dos androgênios da mulher, se estiverem baixos, a chance da reposição ter algum benefício é maior do que aquela que tem os seus androgênios equilibrados. 2. Terapia com GH, hormônio do crescimento, onde nós tentamos estimular durante algum tempo antes do tratamento de FIV, para ver se a gente consegue recrutar
folículos da reserva ovariana total para a reserva ovariana funcional. 3. Coenzima Q10, um antioxidante que também mostra algum benefício no recrutamento e tentando também melhorar a qualidade dos óvulos, tentando melhorar o perfil mitocondrial, melhorando o ATP, a energia daquele óvulo, aumentando a sua capacidade de multiplicação celular e tentar formar embriões de melhor qualidade. Tá bom? Davi, 43 anos, boa quantidade de folículos. É possível não ovular todos os meses por conta da idade? Não, com uma boa quantidade de folículos você ovula todo mês. A questão é a qualidade dos óvulos que podem interferir diretamente na sua chance de gravidez. A partir dos 43 anos eu estou desesperado para você ser mãe logo. Aproveite que você tem uma boa quantidade de folículos e procure ajuda, por favor, Marina. Já se pode fazer algo só com a informação do antimileriano de 1,56 ou precisa fazer dos folículos antrais, contagem de folículos antrais? Eu sempre faço tudo. Antimileriano, contagem de folículos antrais e dosagem de FSH. Porque 1,56 não é tão ruim assim. Aí depende da sua idade. Mas assim, 1,56 tá ruim, mas tá bom. Sabe? Bem coloquial. 43 anos, antimileriano de 1,79 e FSH de 9,9, estradiol de 61. Como está essa composição? Maravilhosa para a idade. Em relação à quantidade, excelente. Qualidade, desesperador. Aos 43 anos eu estou desesperado para que você seja mãe. Então corra, porque eu não quero que você faça 44 sem ter feito alguma coisa para tentar engravidar. Tá bom? Fala sobre antioxidantes para um tratamento de congelamento de óvulos. Isso ajuda? Sim. Ajuda todo mundo? Não. Por quê? Porque tem mulheres que não têm problemas nutricionais. Tem mulheres que são saudáveis, se alimentam bem, não têm sobrepeso, não têm obesidade, não têm uma idade tão avançada. Então, assim, se usar vitaminas fosse importante para todo mundo, não tinha criança no mundo. Não tinha criança no mundo. Por quê? Porque poucas são as mulheres que fazem uso de antioxidantes. Então, eu gosto de usar, vale a pena usar. Já que vai fazer um tratamento, façamos aquilo melhor para tentar ganhar cada 1%. Agora, cuidado para saber também individualizar. Existe algum problema? É aquele caso que eu preciso ficar esperando 2 meses de antioxidante para começar o tratamento? Ou aqueles que a gente olha e fala assim, não, você não precisa muito, toma, mas vamos começar logo o seu tratamento para também não perder tempo. Quando for medir um antimileriano, não tinha essa pergunta, mas me veio na cabeça. Nunca estar, antimileriano, FSH, contagem de entrais, nunca estar tomando pílula anticoncepcional. O uso da pílula modifica completamente os 3 exames, você vai errar muito feio se você estiver tomando pílula. Então, teoricamente, você tem que parar a pílula, 3 ciclos menstruais, para depois fazer a verificação dos resultados, tá bom? Ciclo cancelado, Menopur não respondeu à estimulação. Baixa reserva a 43 anos. Devo mudar de medicação? Difícil responder. Úrsula, porque assim, o Menopur é uma boa medicação. A gente está colocando culpa nos remédios quando o problema não foi ele. Provavelmente o problema foi o ovário. Então aí vale o cuidado para a gente entender. De verdade, Úrsula, leia esse livro, porque possivelmente nós temos que pensar qual realmente será o melhor tratamento para você. Podemos tentar uma nova indução, podemos, mas cuidado em começar um tratamento sem uma boa análise do que pode ser feito, tá bom? Clínica que faça transvaginal, faz também a contagem dos folículos antrais? Que maravilhosa essa pergunta. Sabe por quê? Porque assim, é uma coisa tão simples medir folículos antrais, tão simples, mas eles não fazem, não estão acostumados a fazer. É assustador, assim, é muito simples fazer. Então, tem que pedir, olha, eu quero fazer a contagem dos folículos antrais. O médico que trabalha com reprodução geralmente não terceiriza, então quando eu vou medir folículos antrais, sou eu que meço. Eu vou lá no meu ultrassom, tá ali atrás o ultrassom, eu vou lá no ultrassom, faço o exame e eu conto. Agora, fazer fora, a pessoa tem que querer e saber medir. Assim, é simples, mas não é em qualquer lugar. Porque acontece aquilo, a mulher fez diversos ultrassons ao longo da sua vida e nunca ninguém falou nada para ela. Entende? Então, assim, ela falou, meu Deus, mas eu já fiz milhares de exames, eu passo com o meu ginecologista há anos e nunca me falaram isso. Exato. Temos um problema de saúde pública. E alguém colocou uma pergunta assim para mim, por que os ginecologistas não sabem isso?
Isso despertou uma ação e eu comecei hoje um novo projeto. Pensa numa pessoa que gosta de projetos. Vai ser legal, em breve eu conto as novidades, tá bom? E por conta dessa pergunta. Então vocês também trazem grande inspiração. Vamos lá. Antimileriano pode ser afetado pela amamentação? Sim, pode ser afetado pela amamentação. Não é o melhor momento para fazer o exame, tá bom? Vamos lá. Milene, 40 anos, reserva de 0,17. Ainda tem chance de engravidar naturalmente? Milene, a resposta é sim. Então você pergunta, ainda tem chance? A resposta é sim. Naturalmente, pequena. Por tratamento de FIV, também pequena. Então é um caso muito delicado, Milene, perdão. Muito delicado. É uma reserva ovariana baixa, bem baixa, numa idade que começa a colocar preocupações. Se você tivesse 42, 43, eu questionaria se ainda é possível fazer um tratamento de fertilização in vitro com óvulos próprios, porque às vezes a gente precisa discutir óvulos doados. Então, Milene, não perca tempo. Não sei se não respondi as 4 perguntas, eu só respondi 2. A idade é reserva ovariana. Eu não sei há quanto tempo você está tentando e eu não sei qual é a causa da dificuldade de conseguir engravidar. Agora, que eu tenho muita preocupação se você vai conseguir engravidar, eu tenho. Mesmo se fizer uma fertilização in vitro. Então tome cuidado, tá bom? Qual o valor médio de contagem de folículos antrais aos 41 anos? Espera-se mais ou menos 8 folículos antrais aos 41 anos, tá bom? Isso seria o normal. Exatamente, 9 anos e ginecologistas nunca pediram. Eu me frustro muito por isso também. 31 anos, tenho um filho de 9 anos, inclusive foi o doutor que fez meu parto, olha que legal. Um aborto 2 meses por incompetência, isquemia cervical, menstruação menor quantidade. Devo me preocupar com a reserva ovariana? 31 anos, assim, vale a pena se preocupar, Nádia. Vale a pena medir, certamente. Mas acho que a preocupação no seu caso são outras preocupações no seu caso, tá? Vamos lá. Preciso saber a reserva ovariana? 42 anos, tentando engravidar há 5 meses. Desde aí o ciclo ficou menor, imagino que seja menor. Mas precisa muito saber a sua reserva ovariana. Assim, com 42 anos eu já tenho muita pressa para você engravidar. Saber a sua reserva ovariana é fundamental para direcionar algum tratamento. Então, indiscutivelmente, sim, faça os seus exames, você precisa saber a sua reserva ovariana. Como sabemos a qualidade dos ovos? Já respondi. Olha essa pergunta aqui, ó. Em que lugar o estresse entra nessa equação dificultando uma gestação? Olha que legal. Tem gente mandando para participar ao vivo aqui, mas acho que está errado. O estresse atrapalha conseguir engravidar? Em hipótese alguma. O estresse é consequência da infertilidade, não causa. Você não consegue engravidar porque está nervosa. Você está nervosa porque não engravida. O estresse só vai ser um fator que leva à infertilidade a partir do momento que você parar de menstruar por isso. Leva o que nós chamamos de amenorreia hipotalâmica, de tanta ansiedade que isso existe. O que não é tão comum. Então, em que ponto o estresse atrapalha nessa equação? Atrapalha para você criar um bom planejamento e seguir com foco até conseguir ter seu filho. Porque os casais muito ansiosos, muito estressados, muitas vezes têm dificuldade de prosseguir nos caminhos quando eles são mais difíceis. Quando engravida no primeiro tratamento, lindo, maravilhoso. Agora, quando não engravida, a ansiedade, o estresse pode atrapalhar de conseguir com que você continue, persevere para conseguir chegar no final com o seu bebê. Tá bom? Aqui. Folículos que não crescem com a mesma sintonia. É normal? Vamos colocar a sintonia como sincronia. Vou mudar só a palavra de sintonia por sincronia. Talvez até o corretor tenha feito essa modificação. Assim, normal, vamos falar, é comum. É muito comum ocorrer a sincronia. Especialmente quando o FSH está alterado. Então, quando o FSH está alterado, ele já começa a recrutar folículos e a resposta começa a ficar assincrônica. Daí a importância de também conhecer o FSH. Então, vale o cuidado de tentar estratégias de bloqueio hormonal prévio à indução
uso de alguma pílula ou ciclo longo para tentar buscar melhor sincronia na sua resposta durante o tratamento. Cris, agradeço por todo o apoio. Depois de uma FIV que não deu certo, agora recebi um presente inesperado. Legal, hein, Cris? Olha só como é legal, assim. A gente aprende com as situações. Eu não diria esse beta inesperado. Muito pelo contrário, que a gente conversa, assim. A FIV não deu certo. Nós fomos lá, por que não deu certo? Nós aprendemos algumas coisas a mais e ela tinha um caso muito peculiar. Aí o que nós fizemos? Corrigimos pontualmente onde era o problema. E moral, ela engravidou naturalmente. E precisou de algum tratamento, mas assim, engravidou naturalmente. Por quê? Porque nós corrigimos pontualmente onde era o problema e nós só descobrimos isso durante o tratamento da FIV. Então a FIV, além de buscar trazer resultados, ela também tem que trazer respostas. Porque se eu souber analisar um resultado negativo de FIV, eu consigo direcionar alguma ação diferente que pode tentar ajudar a conseguir um resultado. Eu estou muito feliz com você, Cris. Cris está sempre aqui nas lives. Vitamina D. Baixa interfere na reserva ovariana? Altamente discutível. Altamente discutível se a vitamina D interfere diretamente na reserva, a quantidade. Pode interferir sim na qualidade dos óvulos, vale a pena a suplementação de vitamina D. Agora, a reserva ovariana, a ponto de aumentar o antimileriano, é questionável. Recomendo, acho que tem que fazer. Tem uma pergunta sobre ERA, não vou responder. Um dia eu vou fazer uma live só sobre endométrio. Eu estou terminando de ler alguns artigos. Eu quero... A live de endométrio vai ser legal, viu? A live de endométrio vai ser legal. Mas resumindo para você, eu não faço ERA para todo mundo, não. Não faço. Para todo mundo não faço. Olha que pergunta boa. O FSH pode variar ao longo dos ciclos? Um mês alto e outro mês baixar? Sim, pode variar. É por isso que o FSH tem que ser medido junto com o hormônio estradiol. Porque às vezes já tem um folículo maior na fase inicial do ciclo e ele muda o resultado do FSH. Então, eu brinco com a Larissa, a Larissa trabalha comigo. Nós estamos sempre olhando os exames das pacientes, eu olho o FSH normal, olho o FSH normal e aí eu chego no antimileriano baixíssimo. E até mudar o FSH, o antimileriano já tem que estar gravemente alterado. Então, às vezes, o FSH se mantém normal, o ovário segurando, e a reserva baixando, o antimileriano baixando. Quando a reserva já está muito baixa, o FSH começa a subir. Então, primeiro baixa o antimileriano, depois o FSH. Tá vendo como é importante depois assistir a live até o final? Eu acho que é conteúdo do começo ao fim, porque eu não consigo lembrar tudo de cabeça, assim, das informações. Mas o FSH, sim, pode variar muito ao longo dos ciclos, então vale esse cuidado, tá bom? Quando mini FIV é indicado para mulheres de 40? Então vamos lá, Michele. Quando nós temos 40 anos de idade, faz diferença você ter mais óvulos no seu tratamento de FIV. Faz muita diferença você ter mais óvulos no seu tratamento de FIV. Por quê? Porque a qualidade do óvulo é menor. Quanto maior a quantidade, maior a chance de você conseguir um resultado positivo. Tem autores que defendem que a mini FIV pode melhorar a qualidade do óvulo. Eu não concordo. Eu, Davi, não concordo. Por quê? Eu prefiro as publicações que mostram que quanto maior a quantidade, maior a chance de resultado positivo. Quando que nós podemos pensar em mini FIV? Quando a reserva ovariana está tão acometida que não adianta mais dar muita dose de medicamento. Então eu vou gastar R$ 6.500 de remédio para ela produzir 1, 2, 3 óvulos. Aí eu parto para mini FIV. Por quê? Porque eu vou usar uma estimulação mínima, usando os seus hormônios naturais, para tentar conseguir 1, 2 ou 3 óvulos. Então, quando que a mini FIV é indicada, na minha opinião, outros autores podem defender explicações diferentes. Mas, na minha opinião, eu só indico mini FIV quando a reserva está muito acometida. Fora isso, eu vou lutar muito para ter cada um óvulo a mais. Cada um óvulo a mais, para mim, faz muita diferença, tá bom? E aí entra o cuidado sobre como
tentar fazer isso. Tem uma live que eu também falo muito sobre reserva ovariana, que chama O Mecanismo do Ovário. Vou dar um exemplo, de uma paciente que engravidou semana passada. Ela tinha um antimileriano de 0,2, tinha feito uma FIV que tinha tido um folículo, aí cancelou por má resposta, e mais de 40 anos de idade. Aí nós fizemos aquilo que eu defendo naquela live, O Mecanismo do Ovário, que eu falei há pouco, que é tentar recrutar folículos para reserva funcional. Nós tivemos 5 óvulos, 4 blastocitos, acho que 8 óvulos, 4 blastocistos, e ela engravidou na semana passada. Então mudou completamente. Isso vai funcionar em todos os casos? Não. Mas eu não desisti de tentar conseguir o maior número de óvulos dela. Isso fez muita diferença. E ela não engravidou na primeira transferência, não. Eu transferi o embrião, não engravidou, depois transferi de novo e agora ela conseguiu engravidar. Ainda falta a gravidez evoluir, ainda falta ter o batimento cardíaco fetal. Eu não gosto de cantar vitória antes do tempo, mas eu estou exemplificando o quanto nós temos que saber trabalhar com a reserva ovariana para saber, e na minha opinião, sempre tentar extrair o máximo que nós podemos extrair do ovário. E lá na live O Mecanismo do Ovário eu explico com mais detalhes como fazer isso, buscando recortar folículos da reserva ovariana total para a reserva funcional, androgênio, GH, coenzima Q10, modulando os hormônios para tentar melhor sincronia, modulação hormonal prévia e aí estimulação com altas dosagens. Em alguns casos isso pode dar certo. Depois que eu fiz tudo isso, se não deu certo e mesmo assim eu tive pouquíssimos óvulos, aí eu penso em mini-FIV, tá bom? Gostei dessa pergunta. Obrigado, Michele. Não consigo jantar. Eu tô com fome também. Ai, Tarsi, gostei do seu comentário. Que horas são? Eu tenho mais 5 minutos. Por favor, deixa a live salva. Com certeza. Pode deixar, Flávia. Vou deixar a live salva sim, tá bom? Sempre deixo, a não ser que aconteça alguma coisa. Antimileriano de 1,33, 39 anos, é normal? Sim, é normal. É bom? Mais ou menos, porque 39 anos já não é tão bom. Então, cuidado quando a gente elogia, porque a sua idade exige cuidados. Cuidado, reserva ovariana e idade me dizem informações diferentes. Eu tenho medo de falar para uma mulher de 39 anos que ela tem boa reserva ovariana e ela fica tranquila em casa, tentando naturalmente, e depois vai procurar ajuda aos 41, quando a sua chance é muito menor. Eu vou te dar números para vocês entenderem. Eu peço, por favor, me ajude a compartilhar essa live depois. E para quem vocês compartilharem, fala que a informação é importante do começo ao fim. Você está vendo que aqui no final dessa live eu estou dando informações muito importantes. Vamos lá. Eu vou fazer uma fertilização in vitro numa mulher de 35 anos. Qual é a chance dela conseguir engravidar? 60% a 70%. Aos 40 anos, 30% a 40%. Aos 42 anos, 15% a 20%. Aos 43 anos, 5%. Aos 44 anos, menor do que 5%. Então, eu estou falando só da idade. Então, pelo amor de Deus, se você tem 39 anos e tem dificuldade para conseguir engravidar e quer ter um filho, corra! Corra para ter seu filho. Tem que fazer FIV? Não necessariamente, mas não perca o timing para poder fazer alguma coisa, tá bom? E o meu anjo que... Peraí. 0,39, imagino que... o meu anjo, o corretor deve ter... deve ter corrigido. O antimileriano 0,39. Minha idade, 38 anos. É normal? Não. É muito baixo, Meire. Também vale muito cuidado para procurar ajuda. Então, aproveita que você tem 38 e não tem 40 para fazer alguma coisa. Tá certo? O exame para saber a taxa dos ovários, devo fazer antes ou durante a menstruação? Antimileriano, pode fazer em qualquer fase do ciclo. FSH estradiol basal, no segundo ou terceiro dia da menstruação. Ultrassom para contagem de folículos antrais, até o quinto, sexto dia da menstruação, tá tudo certo, tá bom? Então cada um tem uma informação diferente. Oi, Cris. Antimileriano pode errar? Pode. Olha que boa pergunta. Olha como é legal. Pode errar? Pode. Porque é difícil colher antimileriano. Não é todo laboratório que faz bem. Não é todo laboratório que faz bem. E essa é uma discussão científica. Às vezes as pessoas conversam sobre isso em congresso. Poxa, eu preciso de uma confiança no laboratório para confiar no resultado. Isso é verdade. Aos poucos isso vem se aprimorando.
eu gosto do método da quimioluminescência. Então guarda esse nome, printa esse nome. Quimioluminescência é um dos métodos laboratoriais melhores indicados para medir o antimileriano. Não vou dar nomes de laboratório aqui, mas o Fleury faz. Tá bom? Eles fazem, eu gosto. Tem outros também que fazem, mas assim, que eu me lembro de cabeça, o Fleury faz, tá bom? Poxa, os ginecologistas deveriam entrar mais nesse assunto com nós, com certeza. Como eu disse, Regiane, hoje eu comecei um novo projeto. E é um projeto que envolve os ginecologistas. Vamos ver se vai dar certo. Minha menstruação começou a diminuir com 40 anos. Boa, boa, olha como é legal. Então, mais um conteúdo diferente. Como eu posso perceber a minha queda da reserva ovariana? A mulher só vai começar a perceber isso quando o ciclo menstrual começar a alterar. Como que eu percebo a alteração do ciclo menstrual? Na periodicidade e não no volume. Algumas mulheres falam para mim, Davi, eu estou menstruando uma quantidade menor. Não é na quantidade, é no intervalo entre os ciclos. Geralmente, quando a reserva começa a diminuir, os ciclos começam a ficar mais curtos. Eu menstruava a cada 28, 30 dias. Agora eu menstruo a cada 25, a cada 23. Opa, acende o sinal de alerta. E depois, quando já começa a ficar com grau de insuficiência ovariana, começa a espaçar. Então, primeiro os ciclos ficam mais curtos e depois espaçam. Davi, meu Deus do céu, meu ciclo menstrual é de 25 dias, de 24 dias. Mas sempre foi assim? Sempre foi assim. Esse é o meu padrão. Tá, então não tem problema. Então não por isso a sua reserva é baixa. Vai medir, mas não por isso ela é baixa. O problema é quando começa a mudar. Quando a reserva começa o ciclo começa a encurtar. Aí nós temos um sinal de alerta para menor reserva ovariana. Minha filha de 5 anos quer mandar uma pergunta. Eu vou mandar para minha filha mandar também. Doutora Vi, quais cuidados de uma gestação gemelar? Ai, meu Deus do céu. Um bom obstetra. Não vou entrar em gestações aqui, Francisco. Menstruando pela primeira vez cedo, 10 anos, costuma entrar no menopausa cedo? Ah, legal essa pergunta. Assim, por que menstruei mais cedo? Quer dizer que eu vou sofrer de baixa reserva ovariana? Não necessariamente. Vale o cuidado de investigar. Outro dado importante, a minha mãe teve a menopausa precoce. É um fator de risco, vale a pena cuidar disso também. Mas não obrigatoriamente, não porque menstruou aos 10 anos, que a sua reserva será menor. Estou preocupada, pois fiz ultrassom e não tenho mais policisto. Porém, menstruei em setembro. Ixi, ficou difícil de responder essa pergunta, Regiane. Tem que quantificar, tem que medir a reserva ovariana. Então, eu só vou ficar preocupado quando... só vou te dar valor assim quando eu souber as medidas. Então, tem que medir tudo. Existe algo para melhorar a qualidade dos óvulos? Cuidado nutricional, cuidado metabólico, vitaminas, coenzima Q10, eu gosto, vitamina D, hábitos de vida, não fumar, entre outras coisas. Fora isso, muito difícil conseguir melhorar. E toda essa parte de alimentação pode melhorar sim, tá bom? Opa, fiz alguma coisa errada. Aqui. 40 anos, nunca tentei. Olha que importante, olha que legal essa informação. Ó. Vamos lá, Michele. Nunca tentei engravidar. Antimileriano de 0,96 e FSH de 11. Então, tá começando a ficar ruim. Estradiol baixo. Boa saúde. Devo ir direto para a FIV? Não. Não precisa ir direto para a FIV. Tenta em casa por 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Se não der certo, faça alguma coisa. Agora, antes de tentar em casa, veja, que se você já fez isso, eu já estou considerando que seu marido fez espermograma, você já deve ter feito até esterossalpingografia, avalie os outros fatores. Agora, se estiver tudo bem, pode tentar engravidar naturalmente sem problema nenhum. Você não precisa obrigatoriamente de FIV, tá bom? Consigo engravidar aos 40 com antimileriano de 1,96? Consegue, só não sei se vai. Aí, então, o antimileriano não tem o poder de dizer se você vai ou não vai engravidar. Então, é possível, só não perca tempo. Ácido fólico por quanto tempo? 3 meses. Adoro as explicações, muito claro e objetivo. Obrigado, Cleusa. Antimileriano de 0,12. Super preocupação. 39 anos. Super preocupação.
1% dos esperma bons, super preocupação, tenho chances? Sim. Quando vocês perguntam, eu tenho chance? Se eu for falar que tem 1% de chance, é chance. E fiz 2 FIVs negativos. Ju, assim, seu caso é muito delicado. Eu não vou te responder aqui. Me manda um direct, a gente conversa, mas seu caso é muito delicado. Por favor, vai. Eu estou falando isso para vocês, assim, todo mundo que está aqui, por favor. Se você está preocupado com a sua reserva ovariana, se você está preocupado com a idade, pelo amor de Deus, não quero vender livro, eu não ganho dinheiro fazendo esse livro, juro, eu pago o custo. O preço do livro, eu pago os custos do livro. Só isso. Não é um projeto de vida financeira, isso é um projeto de vida social. Isso é uma missão de vida, assim. Então, não deixa de ler esse livro. Por favor, não deixe de ler esse livro. Se você está perto dos 40 anos, mais do que 35 anos, tem baixa reserva ovariana, ele vai trazer muito mais informações, muito mais conteúdo e até mesmo inspirações para que você consiga seguir na sua jornada, tá bom? Eu vou terminar a live. Boa noite, doutor. Responde a Gabi, por favor. Ixi, qual que é a Gabi? Ô, Gabi, manda a pergunta aqui, vai, eu encerro com ela. Pedir um por favor aqui. Qual que é a pergunta da Gabi? Envio o livro para Portugal? Eu já mandei para Londres e já mandei para os Estados Unidos. Manda um direct para mim que eu te dou um contato de WhatsApp para poder mandar o livro, tá bom? Qual que é a pergunta da Gabi, gente? Vocês me ajudam? Tenho vários policísticos. Consigo engravidar com FIV? Ovários policísticos não precisa de FIV. Aqui, Gabi. Aqui. Sobre o beta. Até quando ele dobra? Você já está grávida, hein, Gabi? Você está na frente. Assim, o beta começa dobrando a cada 48 horas. Depois chega um momento em que ele não segue mais essa curva. Então, isso vai acontecer mais ou menos depois da 5ª semana, fica mais difícil de acompanhar a curva. Então, a curva de beta-HCG é importante nos primeiros dias de gravidez. Depois, a gente já usa o ultrassom como o melhor parâmetro para poder avaliar se a gestação está evoluindo bem, tá bom? Acho que essa era a dúvida da Gabi. Obrigado a todos, adorei a live, foi de muito conteúdo, acho que é uma das lives mais relevantes que nós temos. Eu vou deixar salvo, eu vou salvar. E me ajudem a compartilhar essa informação. De novo, eu faço meus votos do livro. Assim, um livro que foi escrito com muito carinho e eu acho que ele está muito alinhado com os conteúdos dessa live, tá bom? Um abraço a todo mundo, tenha uma ótima noite, Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.